Fala, meus consagrados! Tudo bom com vocês? Pessoal, vamos continuar aqui a nossa jornada sobre API REST, ok? Focando aí as questões da FGV, ok? Mas vocês viram, pessoal, na aula passada que algumas questõezinhas ali a gente trouxe ali de algumas bancas, mas eu fiz isso de uma forma de complementação, para a gente poder treinar aí as questões, né? Aliás, poder treinar a teoria nas questões. Então, isso pode acontecer talvez aqui em alguns passos aqui nessa aula também. Beleza, pessoal? O importante é vamos focar na revisão, uma boa revisão e em todas as questões da FGV sobre esse assunto. Caso a gente precise, a gente dá uma, né, pega ali de uma banca ali, de uma, de outra ali, mas para a gente poder complementar aí para vocês. Perfeito? Então, simbora, pessoal. Suporte a representações de formatos. Galera, é considerado uma boa prática o suporte a múltiplas representações em um serviço REST ou um serviço RESTful, beleza? Pois isso vai facilitar a inclusão de vários novos clientes, galera. Beleza, pessoal? Então, o que nós estudamos na aula passada? Nós estudamos que se nós formos utilizar os XML Web Service, né, na família SOAP, né, SOAP, WSDL, UDDI, pessoal, só para a gente poder contextualizar, SOAP, pessoal, nada mais é do que um documento XML para você fazer uma requisição e um documento XML de resposta do serviço para que a aplicação cliente possa consumir essa requisição, aliás, essa resposta em forma de XML e tratar dentro da sua aplicação. Perfeito? O WSDL, pessoal, é um XML que valida outro XML. Ou seja, pessoal, quem que faz isso? O XSD. O XSD, que é o XML, aliás, XSD, exato. XML Schema Definition, ou definição de esquema em XML, que é um documento que valida outro. Um WSDL é como se fosse um contrato do serviço que vai validar os documentos XML SOAP de requisição e o documento XML SOAP de resposta, beleza? Mas aí, pessoal, se você fica dentro desse universo de web service baseado em XML, você vai ficar preso a um formato XML. Nas diferenciações que nós vimos na aula passada entre um REST Web Service e um XML Web Service, né, a gente viu que com o formato dos serviços web baseado na arquitetura REST, nós vamos fazer requisições e as respostas vão vir tudo via HTTP, utilizando o protocolo HTTP sem problema algum. E aí você pode ter como resposta, pessoal, praticamente nada do próprio, né, na própria resposta ali HTTP, ou você pode ter um texto puro, ou você pode ter como resultado um JSON, ou como resultado um XML. Então você não fica preso a um formato dentro desse mundo RESTful, beleza? Então, olha lá, pessoal. Galera, e ao suportar apenas um tipo de formato, um RESTful limita seus clientes, que deverão se adaptar para conseguir se comunicar com ele. E isso, pessoal, acontece na questão ali do SOAP. Aqui ele está falando somente de uma situação que, se a gente fosse limitar o nosso formato, a gente teria que fazer com que os clientes pudessem se adaptar a esse tipo de formato, como acontece ali no XML Web Service. Principais formatos suportados, pessoal, ali aqui pela arquitetura REST, podemos ter texto puro, HTML, JSON, XML, beleza? Pessoal, o padrão REST define um conjunto de restrições e propriedades baseado no protocolo HTTP. Sobre o REST, vamos marcar certo ou errado, pessoal, o texto desse item. Web Services que obedecem ao padrão REST, ou os REST Web Services, precisam utilizar o formato JSON para encapsular os dados da resposta às requisições dos sistemas solicitantes. E não, pessoal, não precisamos utilizar. Aqui ele colocou um verbo
meio que taxativo, limitador, beleza? Pessoal, isso aqui a gente é a forma como você também trata as questões ali, né, da nossa banca CESP e Sebrasp, beleza? Podemos utilizar o formato JSON, podemos. A grosso modo, vários, né, a grande parte ali dos RESTful Web Services trabalham com o formato JSON para os dados de resposta. Mas nós podemos ter texto simples, né, texto puro, podemos retornar um HTML, podemos retornar um XML. Então nós podemos utilizar o formato JSON dentro aqui do padrão REST. Nós não precisamos utilizar o formato JSON, beleza? As tecnologias SOAP e REST são largamente utilizadas para a troca de informações estruturadas em sistemas distribuídos, ou seja, pessoal, integração de sistemas. Sobre essas tecnologias, marque certo ou errado o texto do item. O REST é mais eficiente que o SOAP, porque utiliza exclusivamente mensagens menores no formato JSON. Pessoal, ele é mais eficiente, né? Menos burocrático que o SOAP, beleza? E as mensagens, pessoal, não são exclusivamente no formato JSON. Perfeito? Não são exclusivamente no formato JSON. Perfeito? Podemos utilizar vários outros tipos de formatos, até menores do que o JSON. Por exemplo, texto puro. Galera, eu posso fazer muito bem um serviço web onde eu faço o seguinte. Eu quero um serviço web RESTful onde eu faço uma requisição, perfeito? E eu mando nessa requisição um CEP. E aí o nosso serviço web lá baseado na arquitetura REST vai me retornar um texto puro com o endereço que não tem quando você coloca o CEP e tem um auto preencher ali no seu formulário de endereço quando você está comprando algum produto na internet. Então a gente pode muito bem fazer o seguinte: ao invés de você retornar um JSON tudo bonitinho ou um XML tudo bonitinho descrevendo o que é logador, o que é número, você pode colocar apenas um texto puro do endereço a partir daquele CEP. Só isso. Então, pessoal, é mais fácil do que isso, nem impossível. Mais simples do que isso, impossível. Beleza? Então, voltando, pessoal. Então, podemos ter mensagens menores e mensagens, pessoal, que possam se basear até mesmo em texto puro e não apenas em JSON. Mas você pode utilizar JSON, XML, HTML, enfim. Pessoal, e como último aí, a última fronteira aí da nossa parte de APIs REST, ok? Temos os princípios e restrições dentro da arquitetura REST. Quais são eles, pessoal? Cliente-servidor, código sob demanda, interface uniforme, sistemas em camada, sistemas de cacheamento, né? E sem estado. Perfeito? O que acontece, pessoal? Cliente-servidor, quando a gente trabalha com algo que implementa aí na nossa arquitetura REST, pessoal, a gente tem que trazer essa questão do cliente-servidor. Então, a arquitetura cliente-servidor, ao separar as preocupações da interface do usuário das preocupações com o armazenamento de dados, ou seja, vamos separar a interface do usuário, porque ele não sabe como é que ele somente tem aquela interface, aquela forma de acesso ao serviço. Vamos separar as preocupações da interface do usuário com as preocupações do armazenamento de dados ali no nosso servidor. Perfeito? Se a gente faz essa separação, a gente pode melhorar a portabilidade da interface do usuário em várias plataformas. Pessoal, se você manter a interface do usuário de uma maneira e que isso que isso faça com que a mudança de armazenamento de dados possa ser modificado sem a mudança da interface com o usuário, pessoal, faz com que haja uma portabilidade da interface do usuário em várias plataformas, sem problema algum, de uma forma transparente para o usuário. Ele não vai saber o que houve de mudança
ali depois da interface. Para ele, o que ele vai se preocupar é somente com a interface, beleza? E também, pessoal, aprimora-se a escalabilidade, simplificando os componentes do servidor, beleza? Pessoal, código sobre demanda. O REST permite que a funcionalidade do cliente seja estendida, baixando e executando o código na forma de applets e scripts. Pessoal, só vou fazer aqui uma ressalva, né? Porque eu tinha falado na aula anterior, né, que nós não tínhamos a questão, né, da extensibilidade, né, no REST, por conta, né, que ele utiliza bastante ali a arquitetura do próprio protocolo HTTP, mas aqui na parte da nosso princípio barra restrição código sob demanda, pessoal, temos a questão que, né, a gente tem temos no uso da extensibilidade de funcionalidade dos clientes, beleza? Que aí, no caso, você pode baixar e executar o código de forma de applets e script no próprio cliente, beleza? Então, tem como você estender aí, sim. Então, isso, faça essa correção aí em relação à aula passada. Perfeito, galera? Outro ponto, pessoal, isso simplifica os clientes, reduzindo o número de recursos necessários para serem pré-implementados. E também permitir que os recursos sejam baixados após a implantação, melhora a extensibilidade do sistema, no entanto, também reduz a visibilidade. Portanto, é apenas uma restrição opcional do REST. Beleza, pessoal? Código sob demanda, que traz a questão da funcionalidade, da extensibilidade da funcionalidade, né? Assim, que traz a possibilidade da extensibilidade da função do cliente, perfeito? O código sob demanda ele melhora a extensibilidade do sistema, mas reduz a visibilidade. Por isso que o código sob demanda ele é opcional na arquitetura REST, beleza, pessoal? Interface uniforme, galera. A interface uniforme entre os componentes é uma forma padronizada e unificada de os clientes acessarem os serviços. É enfatizada pelo estilo arquitetural REST. E essa ênfase é o recurso central que distingue esse estilo de arquitetura de outros baseados em rede. Beleza, pessoal? Então, galera, quando a gente fala de padronização e unificação de acesso aos serviços pelos clientes, nós estamos falando da interface uniforme. Ok? Guardem essa informação. Sistemas em camadas, pessoal, permite que uma arquitetura seja composta de camadas hierárquicas, restringindo o comportamento do componente, de forma que cada componente não possa ver além da camada imediata com qual eles estão interagindo naquele momento. Então, pessoal, você vai montando camadas entre a requisição e a resposta, ok? Capacidade de cache é uma restrição adicionada para melhorar a eficiência de rede e formar o estilo cliente cache sem estado servidor, beleza? Entre o cliente e o servidor, podemos ter um cache para melhorar a eficiência da rede e nós temos a questão do sem estado, beleza? Exige que os dados em uma resposta a uma requisição sejam rotulados implícita ou explicitamente como armazenáveis em cache, que aí no caso o cliente não precisa ficar toda hora requisitando aquela informação, ou não armazenáveis, que no caso, pessoal, acontece quando você precisa de informações que sempre que requisitar, ela vai ter a possibilidade muito grande de mudança. Quando você tem uma informação que não muda tanto assim, pessoal, vocês podem colocar num cache ali no cliente, beleza? Sem estado, pessoal, é um dos principais princípios aí. Você pode encontrar ali na SOA, no XML Web Service. Pessoal, o sem estado é uma restrição adicionada à interação cliente-servidor. A comunicação
deve ser sem estado por natureza, beleza? Cada requisição do cliente para o servidor deve conter todas as informações necessárias para entender a requisição. Pessoal, nada do cliente fica no servidor. Tudo que o cliente precisar, ele tem que informar na requisição, beleza? Então, cada requisição do cliente para o servidor deve conter todas as informações necessárias para entender a requisição. Não pode aproveitar qualquer contexto de armazenamento no servidor. Pessoal, stateless total, beleza? Portanto, o estado da sessão é mantido inteiramente de toda a responsabilidade do cliente. Então vamos lá, pessoal, com base nesses princípios / restrições aí da nossa Arcturo REST, vamos aqui fazer algumas questões. José é o arquiteto de um software em uma equipe de desenvolvimento de sistemas e recebeu a demanda de projetar serviços que estarão disponíveis na API RESTful. Agora sim, pessoal, vejam que aqui está certinho, né? Ele falou de uma forma correta. E recebeu a demanda de projetar serviços que estarão disponíveis na API RESTful a ser utilizado por 3 aplicações distintas. Considerando as restrições de uma API RESTful, José deve garantir que, letra A, as respostas geradas pela API RESTful sejam formatadas em XML. Com certeza não, porque se você tiver essa restrição, pessoal, eu vou ter que forçar os clientes a utilizarem o tratamento, né, tratamento de XML dentro ali de suas aplicações, perfeito? Pessoal, lembrando que para o mundo REST nós podemos utilizar vários formatos e não apenas XML, beleza, pessoal? E nenhum dos princípios ou restrições que vimos fala de você utilizar apenas um formato. Letra B. O uso de REST envelopes seja o recurso para a troca de mensagens entre aplicações e API REST. Pessoal, se eu estou utilizando Arcturo REST é baseado no protocolo HTTP. Então, para eu fazer uma requisição do cliente para o meu serviço e para o cliente receber uma resposta do servidor do serviço, nós vamos utilizar, pessoal, o próprio protocolo HTTP. Então, não há essa questão de envelopes, como acontece os envelopes SOAP lá no mundo XML Web Service. Aqui, pessoal, nós utilizamos o uso de requisições e respostas HTTP como recursos para a troca de mensagens entre aplicações e a API RESTful, que no caso aqui, pessoal, nada mais é do que um Web Service baseado em um REST, na arquitetura REST, beleza? Pessoal, letra C. José deve garantir que requisições à API REST sejam precedidas, ou seja, galera, taxativo, de um acesso via SIM-SIG1 válido, ou seja, um login, né, um login senha. E não, pessoal, eu posso muito bem ter vários tipos de serviços que sejam simples. Eu quero um serviço gratuito de resolução de endereço a partir de uma requisição com um CEP. Eu preciso me logar para ter esse acesso? Não. Então não tem nenhuma restrição da Arcturo REST que falam que nós temos que ter esse tipo de acesso precedido aí de um SIM sign-on, por exemplo. Pessoal, não é necessário. José deve garantir que, letra D, cada uma das aplicações faça requisições da API RESTful por meio de uma URL próprio. Pessoal, temos a restrição da interface uniforme dos serviços para garantir a padronização e não uma coisa própria de cada cliente enviando lá ali pro servidor, nada a ver, beleza? Então, pessoal, letra C e D vão embora. José deve garantir que
cada requisição das aplicações para a API RESTful contenha toda a informação necessária para o processamento da resposta, sem considerar o estado da sessão. Stateless. Beleza, pessoal. Agora sim, estamos falando de uma restrição da arquitetura REST. Cada requisição do cliente para o servidor deve conter todas as informações necessárias para entender, para que o servidor possa entender a requisição. Beleza, pessoal? O analista de sistemas Pedro desenvolveu um web service, pessoal, R-Service, aplicando o estilo de arquitetura REST. As aplicações clientes que utilizam o R-Service são desenvolvidas de forma desacoplada e dissociada de R-Service e manipulam os recursos de R-Service através de representações transferidas em mensagens autodescritivas. Para habilitar a independência no desenvolvimento de aplicações clientes com o uso de representações em mensagens autodescritivas, Pedro aplicou qual princípio REST para o seu R-Service. Pessoal, aqui, cadê o ponteirozinho? Cadê? Tá aqui, achei. Vamos lá, galera. As aplicações clientes que utilizam o R-Service são desenvolvidas de forma desacoplada e dissociada do R-Service e manipula os recursos de R-Service através de representações transferidas, ok? Em mensagens autodescritivas. Pessoal, aí nesse ponto, galera, vai diferenciar, então, da arquitetura cliente-servidor, perfeito? Da interface uniforme, até porque, mesmo porque as duas são quase aí idênticas, pessoal. Mas no ponto é que as interfaces uniformes, galera, nós temos a questão da uniformização de acesso aos serviços web baseados na arquitetura REST. Então, essa uniformização faz com que você possa desenvolver as suas aplicações clientes que vão consumir essas informações de REST Web Service, perfeito? E o princípio mais próximo aí dessa situação, galera, é a interface uniforme do que a arquitetura cliente-servidor, perfeito? Apesar da arquitetura cliente-servidor citar ali a separação das preocupações da interface com o armazenamento de informações, perfeito? E aí, pessoal, nós temos aqui a parte da interface uniforme, que é o seguinte: interface uniforme entre os componentes é a forma padronizada e unificada de os clientes acessarem os serviços, por exemplo, o R-Service, e é enfatizada pelo estilo arquitetural REST, perfeito? Então, pessoal, é mais interface uniforme do que cliente-servidor. O código sob demanda, pessoal, é aquela questão de você fazer uma extensibilidade, mas é uma restrição, é um princípio aí opcional. Temos aí sistemas em camadas, perfeito? Que é as camadas entre o cliente e o nosso servidor. Então pode passar por várias camadas. E nós temos a questão da capacidade de cache, que é uma resposta de um serviço, ele pode ser classificado como cacheável, né? Que ele vai ser armazenado em cache, que é um tipo de serviço que não muda muito, vamos dizer assim, as informações não são constantemente atualizadas, então você pode guardar em cache, ou você pode dizer que a informação desse serviço voltando aqui, pessoal. Então, quando você fala que uma resposta pode ser cacheável, né, pode ser guardada em cache, é quando o serviço oferece uma informação que não há mudanças vamos dizer, mudanças constantes na resposta para aquele serviço. Agora, quando há mudança constante, pessoal, então é necessário que você informe ao cliente que aquela informação de resposta do serviço não é cacheável, não é recomendável que você guarde em cache, para que você possa, sempre que for necessário,
quando você precisar daquela informação, sempre que você possa consultar, enviar requisições para receber a resposta, beleza? Então tem nada a ver também com a situação aqui do que está dentro aqui do nosso da situação do enunciado da questão. Então aqui, para habilitar a independência no desenvolvimento de aplicações clientes com o uso de representações em mensagens autodescritivas, Pedro aplicou em RService o princípio REST, que trata da interface uniforme. Beleza, pessoal? Quando uma solicitação de dados é enviada a uma API REST, ela normalmente é feita por meio do protocolo HTTP. Depois que a solicitação é recebida, as APIs projetadas para o REST retornam mensagens em diversos formatos. Para ser RESTful, a aplicação precisa seguir 6 diretrizes de arquitetura. É necessário que ela tenha, dentre outras, a comunicação. O que, pessoal? Aqui a gente tem que entender o que a gente vai utilizar para completar essa lacuna. A comunicação do item 1 entre o cliente, entre o servidor e o cliente, ou seja, nenhum conteúdo do cliente é armazenado no servidor entre as solicitações. Então, pessoal, o que acontece? O cliente, ao requisitar algum serviço ao servidor, precisa... Cadê o ponteiro, galera? Precisa jogar todas as informações necessárias para o serviço que está no servidor. Ou seja, nenhum conteúdo do cliente é armazenado no servidor entre aplicações. Comunicação sem estado, stateless. Em vez disso, as informações sobre o estado da sessão são mantidas nesse caso aqui, pessoal, com o próprio cliente. Galera, não se preocupe que esses itens estão nas letras. Então acaba que você pegando as letras, cada uma das letras e jogando aqui cada um dos itens, você vai conseguir chegar à resposta. Eu só estou aqui explicando para vocês cada uma das lacunas, ok? Então, pessoal, em vez disso, todas as informações necessárias para o estado da sessão são de responsabilidade de quem, pessoal? Do cliente. Então temos stateless e temos cliente. Pessoal, se vocês procurarem lá nas letras, procurem aqui, ó, stateless e outro ponto é o cliente. Então a letra B aqui já matou, pessoal. Nem precisaria a gente ver o restante, mas vamos voltar aqui. Dados que possam ser armazenados aí no caso aqui, ó, cache, para eliminar a necessidade de algumas interações entre o cliente e o servidor. Então, pessoal, é aquela questão do sistemas em cache, beleza? Dados em cache. Então, aquele princípio está aqui, ó, cache, beleza? Está aqui, ó, cache, perfeito? Ok? E o item 4, pessoal. Tal coisa de componentes para que as informações sejam transferidas em um formato padronizado, em vez de específico às necessidades de uma aplicação. Então, galera, aqui nós temos a interface padronizada. É o que nós vimos na questão anterior. Beleza? Interface aqui interface uniforme. Beleza. Tá aqui, pessoal. Interface uniforme. Então, galera, a letra B foi a única letra que trouxe todos os itens de forma correta. Ok? As tecnologias SOAP e REST são largamente utilizadas para a troca de informações estruturada em sistemas distribuídos. Sobre essas tecnologias, vamos marcar certo ou errado, galera. REST pressupõe que cada solicitação do cliente ao servidor deve conter todas as informações necessárias para processar o pedido e não pode tirar proveito de qualquer contexto armazenado no servidor. Princípio esse ou restrição, pessoal, do stateless. Sobre os princípios da padrão REST, analise as afirmativas a seguir. As mensagens REST são documentos em texto no formato JSON. Pessoal, eles podem utilizar o formato JSON. Aqui ficou muito, na minha opinião, ficou muito taxativo. As mensagens REST. E outra coisa, pessoal. Você vai ter as requisições.
REST, as requisições e respostas são baseadas nas requisições e respostas do HTTP. E pode ter como resposta, pessoal, um documento JSON, um texto puro, um HTML, um XML. REST é independente de protocolo de transporte, podendo ser implementado com HTTP, SMTP e JMS, ou JMS. Pessoal, ele está falando do SOAP. E outra coisa, pessoal, se você colocar aqui o SOAP, por exemplo, as mensagens SOAP são documentos de texto no formato XML, beleza? Esse seria o melhor. Aqui seria, né, mensagem SOAP, perfeito? SOAP, ficaria melhor. E o item 3, serviços REST são stateless, tanto o REST quanto o SOAP, galera. Isto é, cada solicitação deve conter todas as informações necessárias para ser compreendido pelo servidor. Beleza, pessoal? Então, as mensagens REST, pessoal, nada mais são do que as requisições e respostas HTTP. E as respostas podem conter vários tipos de formatos. Beleza, pessoal? Então, somente o item 3. O padrão REST define um conjunto de restrições e propriedades baseado em HTTP. Sobre o REST, vamos marcar certo ou errado o texto do item. O padrão REST, pessoal, pressupõe que as requisições de um sistema solicitante são dependentes, permitindo manter o estado de cada solicitante através de várias solicitações. Pessoal, totalmente errado. Stateless, não stateful, beleza? Stateless. Pessoal, guardem muito esse carinha. É o que mais é cobrado dentro aí dos princípios do REST pela banca FGV. Com relação ao REST SOAP, vamos marcar certo ou errado o texto do item. O REST é baseado em orientação a recursos, sendo indicado para operações stateless. Mais um texto falando sobre o princípio stateless para a arquitetura REST, aqui da banca FGV. REST é um estilo arquitetural de arquitetura. Quase não sai. REST é um estilo de arquitetura para projetar sistemas computacionais distribuídos. Então vamos marcar certo ou errado, pessoal. O texto do item é de acordo com a arquitetura REST. As interações REST são stateless. Novamente, galera. Novamente, né? Esse carinha é bem cobrado pela FGV. Ou seja, cada requisição contém todas as informações necessárias para o conector compreendê-la, para o cara, né, o servidor ali que detém o serviço, compreender aquela requisição, independentemente das requisições anteriores. Stateless. Stateless. Beleza, pessoal? Sem estado. E a última questão, pessoal, CESP aí, acerca de REST, julgue o próximo item. Entre os princípios orientadores a serem seguidos na implementação do API RESTful, inclui-se o stateless. Até o CESP? Caramba, galera! Em que cada solicitação do cliente para o servidor deve conter todas as informações necessárias, independentemente das informações armazenadas no servidor. Perfeito, galera. Pronto. Stateless na cabeça. Né? Foi disparado aí. Pessoal, e é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado. Por favor, se tiver alguma dúvida, utilize o nosso fórum de discussão. Vamos debater, que eu posso aí melhorar o esclarecimento de algum ponto aí que vocês tiveram dúvida. E talvez até fazer um encontrozinho aí no YouTube, sei lá, para a gente poder debater as dúvidas de vocês, perfeito? Não deixem de utilizar o fórum de discussão se vocês tiverem dúvidas. Então é isso, agradeço demais por vocês terem confiado a mim essa parte do API REST ou API RESTful e vejo vocês numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal, forte abraço.